Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje 30 de junho, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, e hoje a igreja celebra os primeiros mártires de Roma. Olha só, os primeiros que deram a vida. Então peçamos a intercessão desses mártires de Roma que deram a sua vida pelo Senhor para testemunhar a vossa fé, e nós somos chamados também a testemunhar a nossa fé. Talvez muitos de nós somos chamados a outro martírio, não o martírio de sangue, mas o martírio diário da conversão, aquele gota a gota, em que nós devemos fazer renúncias, aceitar os sacrifícios, as provações que nos são apresentadas diariamente. Então, peçamos ao Senhor neste dia essa graça, desses primeiros mártires, que nos dê a força de perseverarmos, de irmos até o fim e de testemunharmos a nossa fé sem medo. A primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus disse a Abraão: Quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça, depois de ti, de geração em geração. E eis que a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti, todos os vossos machos sejam circuncidados. Deus disse a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamará de Sarai, mas seu nome é Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, ela se tornará nações e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos, e Sara, que tem 90 anos, dará ainda à luz? Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu: não, mas tua mulher Sara te dará um filho. Tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele, como uma aliança perpétua, para ser seu Deus e o de sua raça depois dele. Em favor de Ismael também eu te ouvi. Eu o abençoo e o tornarei fecundo. O farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Então a gente vê aqui o percurso de Abraão que muda completamente. Essa semana toda a gente tem acompanhado a história de Abraão. Abraão, Sarai, Abraão, Sara. Então a primeira coisa, já nessa leitura a gente já vê a mudança a partir do próprio nome que é chamado. Ao longo desses dias era Abraão e era Sarai, e o Senhor que vai pedir que ela se chame Sara. Já aí a gente já começa a perceber uma mudança ali, um processo de mudança que Deus começa a fazer. Depois o Senhor que vai aparecer a Abraão e vai dizer para ele que ele será novamente pai. E quando ele teve Ismael com Agar, ele tinha 80 anos. E aqui Abraão já tem 100 anos. E Sara com 90 anos e que era estéril. Então, a primeira atitude de Abraão ele vai ficar surpreso, ele dá uma gargalhada, ele vai rir, o riso de Abraão, porque ele fala assim: mas como é que eu com 100 anos ainda serei pai, e muito menos Sara com 90 anos? Mas o Senhor vai dizer: não, eu estou te lembrando a promessa que eu te fiz. E aqui a gente vê a eleição de Deus na promessa que se cumpre também nos filhos, porque mesmo se ele deu Ismael, e o Senhor disse que ia continuar com a sua promessa, que daria uma grande nação a ele, onde ele vai gerar 12 príncipes, mas a promessa do Senhor era no filho de Sara, que vai nascer, que é Isaque. O Senhor vai lembrar ele: mas eu estabelecerei a minha aliança. A minha aliança não é com Ismael, o filho da serva, mas a minha promessa é com o filho da tua esposa, que eu te prometi dar a descendência. Eu que prometi a Abraão que a posteridade dele seria fecunda. Então o Senhor vai lembrar aqui novamente, e aqui Abraão que é surpreendido por Deus. Na sua infinita misericórdia e na sua fidelidade, porque Deus ele é fiel. Quando o Senhor nos promete, ele cumpre no tempo dele. Porque qual foi o desespero de Sara? A gente viu ontem na leitura.
é que eles não tiveram tempo de maturar e de acreditar na promessa. Houve ali, podemos dizer, uma precipitação, né? Onde ela vai dar a serva a Abraão com medo de que não continuasse ali a posteridade, né? A fecundidade da família. Mas o Senhor, no seu tempo, e aqui foi 10 anos depois, vai de fato cumprir a sua promessa com Abraão e com Sara, sua esposa, dando seu filho Isaque. Então a leitura de hoje é uma reflexão para nós. Devemos nos abandonarmos na promessa de Deus, e Ele é fiel no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós devemos aceitar com um coração confiante. O salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes todos os que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos rebento de oliveira ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião todos os dias de tua vida. Então, o salmo de hoje é uma confirmação da primeira leitura, né? O salmista vai falar da esposa, da vinha fecunda, né? Daquela que dará o filho, que o Senhor abençoará o fruto do teu ventre. E aí o salmista vai dizer, devemos ser felizes porque devemos confiar, né, na promessa do Senhor, confiar na graça que o Senhor faz. E aí ele vai lembrar, né? Tua esposa será uma vinha fecunda, teus filhos rebento de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe de Sião todos os dias da tua vida, né? Abençoado é aquele que teme, aquele que confia no Senhor, porque assim o Senhor pode realizar a sua promessa. E esse salmo de hoje já é um convite a nos lembrarmos, estamos chegando no final do mês, né? Hoje é o último dia do mês e amanhã, 1º de julho, entramos aí na contagem regressiva do nosso Festival das Famílias, que traz esse salmo de fato como um dos hinos do nosso festival, porque é um salmo que vai falar da família, né? Da fecundidade. Então, lembrando que já está aproximando rapidamente o nosso Festival das Famílias. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Ao descer da montanha, seguiam Jesus multidões numerosas. Quando, de repente, um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse, Eu quero ser purificado. Imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse, Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. A mensagem desse evangelho hoje, se queres, podes purificar-me. Então aqui o desejo deste homem, que era leproso, era a purificação. E hoje o Senhor quer purificar também algumas lepras, algumas cegueiras, algumas sujeiras, algumas doenças no meio de nós. Então, não tenhas medo hoje de fazer como esse leproso que confia no Senhor e que suplica, né? O Senhor vai dizer, o que queres? Né? O Senhor se aproxima diante dele e ele vai dizer, Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Ele tinha certeza que o desejo da purificação do coração dele também era um desejo de Deus e que Deus podia realizar essa purificação. E aí Jesus estendendo a mão simplesmente diz, né? Ele estendendo a mão, né? E diz ao Senhor, eu quero ser purificado. E ao tocar, ele imediatamente é livre da sua lepra. Então, a tocar no Senhor, ele rapidamente é curado. A nossa cura vem quando nós nos aproximamos de Deus e nós podemos tocá-lo. Nós podemos tocar no Senhor de diversas formas, na vida de oração, através da liturgia da igreja, na Eucaristia, no sacramento da confissão, mas também no gesto de amor e caridade com o outro. Então, toca no Senhor neste dia e pede que Ele purifique o teu coração, que Ele de fato purifique a tua alma. E hoje, como eu disse no início, a igreja celebra os primeiros mártires de Roma. Depois da solenidade universal dos apóstolos São Pedro e Paulo, a liturgia nos apresenta a memória de outros cristãos que se tornaram os primeiros mártires da igreja de Roma. Por isso, os protomártires. No ano 64, o imperador Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Naquela época, a comunidade cristã, vítima de preconceito, era tido como seita e inimiga, pois não adorava o imperador. Qualquer coisa que acontecia de negativo, os cristãos eram acusados.
Por isso foram acusados de terem posto fogo em Roma e a partir daí, no ano 64, começaram a ser perseguidos. Os escritos históricos em Roma narram que os cristãos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo junto às feras, cobertos de piche como tochas humanas, e muitos outros atos atrozes, e a resposta era sempre o perdão e a misericórdia. Está escrito: perderam-se primeiros os que manifestam, e depois, conforme as indicações que eles dão, prendem-se outros em massa, condenados menos pelo crime de incêndio do que pelo ódio que eles têm o gênero humano. Aos tormentos juntam-se as mofas, homens envolvidos em peles de animais morreram despedaçados pelos cães, ou são presos às cruzes ou destinados a serem abrasados e acendidos à maneira de luz noturna ao acabar o dia. O Papa Clemente I escreveu: nós encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador. O testemunho dos mártires da nossa Igreja nos recorda o que é essencial para a vida, para o cristão, para sermos felizes em Deus, principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós temos. Os mártires viveram tudo em Cristo. Então não tem nada melhor do que testemunho desses homens que viveram tudo unicamente para o Senhor e que Deus era o essencial nas vossas vidas. Então peçamos ao Senhor neste dia essa graça, de que Ele seja o essencial na vida de cada um de nós. Que Deus os abençoe.